Bem-vindo ao canal Investidor Cético, o canal onde a gente fala sobre finanças, economia e investimentos, mas sempre colocando aí um pouco de ceticismo e pensamento crítico. Lembrando, pensamento crítico é a aplicação da lógica informal na avaliação de argumentos. E neste vídeo vamos falar sobre os supostos benefícios econômicos da Copa do Mundo, já que está chegando a hora, né? Então vai entrar a vinheta e nesse intervalo você já sabe o que fazer, já deixa aí o seu like, né, aciona o sininho das notificações, se inscreve no canal e não deixe de fazer os seus comentários. Vamos falar sobre Copa do Mundo e eu quero começar esse vídeo fazendo um disclaimer. Tá? É um aviso de viés, né? Então, como aqui é o canal Investidor Cético, né? Quer dizer, como somos todos céticos aqui, é importante a gente tentar ao máximo possível deixar os vieses claros aqui, para que sempre pode haver uma certa interferência aqui naquilo que vai ser falado. Então, o meu disclaimer de viés é o seguinte: se eu fizer uma lista das 5 coisas que eu mais abomino na vida, futebol e a Copa do Mundo estarão dentro desta lista. Então, às vezes, assim, nunca vi um brasileiro que não gosta de futebol. Tá? Se nunca viu, tá vendo agora, né? O meu desprezo por futebol chega ao ponto de eu sequer saber quem ganhou a última Copa do Mundo, tá? Mas, enfim, como é um evento impactante, né, tanto para a economia quanto para o mundo em geral, então vamos falar de Copa do Mundo, até porque estamos chegando próximo, né, da Copa do Mundo deste ano de 2022, já tem aí preparativos para a Copa de 2026, e tem bastante argumentação econômica, tanto contra quanto a favor da Copa, e isso tanto do lado do país que está sediando a Copa, quanto do lado do país que ganha a Copa. Tá? Então, nesse vídeo eu pretendo falar aqui sobre os dois lados, inicialmente falando sobre o país que está sediando a Copa, e lembrando, né, que dentro de uma perspectiva cética e de pensamento crítico, a gente tem que rejeitar todo tipo de argumento que começa assim: estudos dizem, né? Ou a ciência diz. A ciência não diz nada, tá? Mas, às vezes, né, e de novo vem o disclaimer, às vezes eu falo, estudos dizem, para facilitar as coisas, né? Porque se eu for colocar cada referência aqui, esse vídeo vai ficar uma coisa quilométrica, aqui vai virar um documentário que não é o objetivo, tá? Mas, neste momento, tá me dando aqui os devidos descontos, tal. Estudos dizem, né? Existem muitos estudos econômicos, né, falando da Copa do Mundo e dos impactos delas nos países, estudos que são a favor e estudos contra. Então, tem estudos que dizem que realmente é uma coisa benéfica, e aí a gente tem que ficar extremamente ligado, porque um dos estudos que acontece praticamente em toda a Copa do Mundo é da própria FIFA, né? E tem estudos que dizem que não é bem assim, a coisa não é tão bonita quanto parece. Tá? Uma rápida pesquisa no Google, provavelmente você vai encontrar os dois lados da moeda aí, tá? Mas assim, de qualquer forma, os ganhos econômicos obtidos por um país que cedia a Copa do Mundo são controversos, por uma série de razões. Existem ganhos, esses ganhos são objetivos, eles são claros, tá? Então você tem ganhos, por exemplo, na publicidade, na exposição do país, né? Se gera interesse naquele país, então as pessoas vão querer ir para aquele país, né? Vai aumentar turismo, o turismo leva a um aumento de serviços, muitos gastos e investimentos em infraestrutura, não só a infraestrutura diretamente envolvida na Copa do Mundo, né? Como estádios, etc., mas também toda a infraestrutura de apoio, transporte, hospedagem, logística e distribuição e por aí vai, né? Os ganhos difusos aí na área de turismo e serviços e geração de empregos antes, né, nos meses que antecedem a Copa e durante a Copa, tá? Então, tudo isso é real, tudo isso acontece, tá? Não é fantasia e os países ganham com isso. Então, você tem aí um ganho, né, ainda que temporário, de atividade econômica, que é real, que ajuda muita gente.
porém tem outras coisas aí por trás, né, que costumam, às vezes, não se dar a devida atenção, tá? Então, das supostas desvantagens da Copa do Mundo para uma economia, uma delas, que raramente é mencionada, e em particular raramente é mencionada pela FIFA, né, é o custo de oportunidade. Tá? Então, é assim, o que aquele dinheiro todo, o que todos aqueles recursos poderiam estar viabilizando, possibilitando para o país, tá? E principalmente considerando que muitas vezes o país que vai sediar a Copa do Mundo é um país que tem lá grandes problemas, tá? Como aconteceu recentemente com o Brasil, né, com África do Sul, com outros tantos aí, que são países que a gente sabe que tem problemas estruturais muito sérios e que, de uma perspectiva assim, de responsabilidade fiscal, talvez não devessem ter feito isso, né? E mesmo países desenvolvidos, às vezes, têm grandes problemas com isso. Tá? A gente pode, inclusive, traçar um paralelo com outros grandes eventos aí esportivos do mundo, como a Olimpíada, né? Grécia, por exemplo, até hoje não sabe o que fazer com um monte de elefante branco que ficou por ali. Tá? Ali da última Olimpíada dele, que já faz até algum tempo, né? Quer dizer, houve ali, aquilo acabou tendo impacto econômico, no fim das contas, bastante negativo, tá? Contribuiu aí para a situação precária fiscal do país, e hoje tem um monte de infraestrutura que está basicamente abandonado, né? Não se sabe o que fazer com aquilo lá, tá? Então, os recursos que são usados para isso poderiam ser usados para outras coisas talvez mais importantes, com mais benefício para a população. Uma outra desvantagem, que eu já acabei falando aqui um pouquinho sobre ela, é a questão da ociosidade dessa infraestrutura toda que é feita. No caso do Brasil, por exemplo, é notório, né? Grande parte dos estádios que foram feitos para a Copa, né, estádios de padrão FIFA que custaram uma fortuna, hoje ninguém sabe o que fazer com eles, né? Então, tem cidades aí com estádios aí que estão inventando coisa para tentar ocupar de alguma forma aqueles estádios todos, né? Um outro problema também é que esses ganhos de turismo e serviço, eles tendem a ser efêmeros, eles tendem a ser de curto prazo, a durar pouco tempo. Então, o argumento de que dá um impulso na economia acaba sendo um argumento um tanto quanto frágil, porque esse impulso só acontece num período localizado, né? Que só acontece ali próximo da Copa, talvez até um pouquinho depois, quando ainda tem algum interesse pelo país, mas de qualquer forma, assim, não é uma coisa permanente. Então, aquele investimento acaba se perdendo. Outro ponto, e esse talvez nós brasileiros estejamos aí bastante acostumados com ele, né? Corrupção em níveis insanos. Como tudo que envolve grandes obras, principalmente obras civis, obras de engenharia, abre a oportunidade para todo tipo de picaretagem que pode acontecer, porque se torna muito fácil inflar números e colocar coisas e disfarçar e superfaturar e acabar usando aquilo como veículo para ou limpar dinheiro ou para viabilizar esquemas de corrupção diversos. Tá? Eu sei que a gente imediatamente acaba associando aqui com o Brasil, mas não é só o Brasil. Tá? Isso é no mundo todo. Óbvio que economias em desenvolvimento ou subdesenvolvidas normalmente têm mecanismos ali de governança mais frágeis, então acabam sendo mais sujeitas à corrupção. Mas isso não é um privilégio nosso de forma alguma. E, por fim, uma última coisa aqui que é considerado um problema, uma desvantagem, é que existe uma assimetria de ganhos entre a FIFA, né, a organização aí que promove a Copa do Mundo, e os países. Tá? Então, assim, a FIFA ganha de forma desproporcional, a FIFA impõe uma série de exigências ao país que precisam ser atendidas. Quer dizer, os países estão ali implorando, né, disputando entre si para sediar o evento. Então, a FIFA fica numa situação totalmente no controle da situação. E os ganhos da FIFA são só da FIFA. Então, os ganhos, por exemplo, com venda de ingresso, com direitos de transmissão, são 100% da FIFA. Os países não se beneficiam desses ganhos. E outra,
tax-free, tá? Não tem imposto para a FIFA, né? Então veja que fica uma coisa aí um tanto quanto desbalanceada, o que leva muitos economistas, analistas que fazem esses estudos dos impactos econômicos da Copa questionarem se realmente a Copa do Mundo é uma coisa benéfica para o país que está sediando, tá? É complicado, né? Quer dizer, sempre uma coisa complicada, porque para um governo, né? Quer dizer, além da questão da grande visibilidade, né? Da questão do apelo popular, olha, eu trouxe a Copa aqui para o Brasil, eu trouxe a Copa para a África do Sul, para onde, seja lá onde for, né? Tem também a questão de viabilizar uma série de coisas aí de corrupção, etc., né? Mas o ponto é que, assim, os benefícios econômicos são controversos, para dizer o mínimo, né, o mínimo absoluto. Apesar que, por exemplo, agora na Copa de 2026, que pelo menos eu me dei o trabalho de ver onde né, que vai ser Estados Unidos, México e Canadá, tem estudos já que estão sendo feitos aí antecipando quais são os eventos, e um desses estudos aqui coloquei na tela, eu vou deixar o link em algum lugar, tá? Vou pedir para colocar aqui, ou na descrição, sei lá, né? Mas o link para esse estudo, que é um estudo que foi feito por uma consultoria, né? Que é o BCG, o Boston Consulting Group, e que, segundo o Boston Consulting Group, a Copa nesses 3 países, né, conjunto nesses 3 países, vai ter benefícios positivos, está se prevendo um impacto em atividade econômica de curto prazo da ordem de 5 bilhões de dólares e a geração de aproximadamente 40 mil empregos. Então vejam que neste caso tem um estudo a favor, né, quer dizer, ressaltando benefícios. Porém, eu quero chamar a atenção que esse estudo, apesar de ele ter sido feito por uma empresa de consultoria, e que é uma empresa de consultoria assim, de muito boa reputação, mas ele está onde? Ele está no site oficial da Copa do Mundo de 2026. Então, óbvio que nós, como investidores céticos e como cidadãos céticos, temos que ficar particularmente céticos aqui nesse caso. Agora, a parte mais interessante, pelo menos na minha visão, é o benefício econômico não para o país que cedia a Copa, mas para o país que ganha a Copa, né? Existe uma percepção, isso é até uma coisa intuitiva, né, de imaginar que um país que ganha a Copa do Mundo deve ter algum ganho assim para aquele país em termos de sentimento econômico, as pessoas ficam mais felizes, ficam mais otimistas, né? Afinal de contas, né, as pessoas comemoram. Veja o caso do Brasil, por exemplo. O Brasil é um país engraçado, né? Que as pessoas estão o tempo todo criticando o Brasil, o famoso complexo de vira-lata, mas de repente, quando tem Copa do Mundo, todo mundo é super, hiper patriótico, verde, amarelo, Brasil, eu te amo, né? Quer dizer, até dá a impressão de que nós brasileiros nós somos um povo meio bipolar, assim, né? A gente está em extremos, né? Ou nós estamos ali no fundo do poço, achando que a gente vive no pior lugar do mundo, ou estamos num estado de fania, assim, né? Então, vejam que o fato de ganhar a Copa do Mundo tem um impacto psicológico até, né, um impacto de estado emocional, e não é só no Brasil. O Brasil não é o único país do mundo apaixonado por futebol. Vou dar um exemplo. A China, por exemplo, né, a China tem planos, né, de se transformar em uma potência do futebol ali por volta de 2050, né? Porque eles reconhecem que isso é uma coisa importante do ponto de vista de sentimento da população, né? Então, isso aqui é relevante. Então, intuitivamente, a gente imagina que, nossa, deve ter um impacto. Mas aí não é tão intuitivamente, não, porque existem estudos, né? De novo, aqui a gente volta para o estudos dizem. Neste caso, um estudo muito interessante que foi feito em 2014 pelo banco Goldman Sachs. Então, esse estudo se chama The World Cup and Equity Markets, a Copa do Mundo e os mercados acionários. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela é um print, né, da tela onde está o estudo. Eu também vou deixar aqui o link para o original aqui em algum lugar, caso você queira ler, ou na descrição do vídeo, sei lá. É interessante, tá? Se você não tiver problemas em ler inglês, leia, é interessante. Se tiver problemas em ler inglês, põe aí para traduzir aí no Google, que é interessante do mesmo jeito, tá?
Mas esse estudo ele mostra o seguinte, tá? Ele é um estudo que ele foi feito, ele é feito desde 1974 e ele mostra, e de uma forma extremamente consistente, que os países que ganham a Copa do Mundo, eles têm uma tendência de ter um melhor desempenho da Bolsa de Valores no mês seguinte, no mês subsequente à final da Copa do Mundo, tá? Com uma performance do mercado acionário, em média, 3,5% acima da média dos outros mercados. E desde 1974 até 2014, que foi quando foi publicado esse estudo, isso se revelou verdadeiro, né? Quer dizer, ser feito do mês seguinte se revelou verdadeiro em todos os casos, em todas as Copas do Mundo desse período, exceto Brasil, 2002, né? O estudo até menciona assim, que provavelmente, né, por conta da situação altamente recessiva do Brasil na época, né, quer dizer, transição de governo, aquela coisa toda, talvez o efeito não foi tão grande aqui no Brasil quanto o poder, pelo contrário, né, o efeito acabou indo para o lado oposto. Mas, de qualquer forma, isso foi observado. O Goldman Sachs é cuidadoso no estudo, tá, para não sugerir uma relação causal, né, de dizer assim que, olha, a Copa do Mundo causa um aumento na Bolsa. Sugere isso de forma muito discreta, mas não está colocando isso assim de uma forma explicitamente causal, né, apenas dizendo assim, olha, por acaso isso acontece. Então, né, ter isso em mente que foi observado que os países que ganham a Copa costumam no mês seguinte ter um desempenho superior na Bolsa. Só que, né, o outro lado da moeda, esse desempenho se perde muito rapidamente. Então, nos 3 meses seguintes, depois desse pico, cai de forma considerável, tá? Quer dizer, volta para a média, e no período de um ano, esses mesmos países, eles têm uma tendência de, no ano, ter um desempenho de bolsa pior do que os outros, em média 4%. Então vejam que esse ganho no mercado de capitais, ele é um ganho totalmente de curto prazo, totalmente efêmero, que não só ele se perde, como ele se torna uma perda mais para frente. Quer dizer, em 3 meses aquele ganho já desapareceu, e em um ano aquele ganho virou uma perda. Então isso poderia ser mais um argumento contra a ideia de que Copa do Mundo pode ser benéfico para a economia, tá? No caso, a economia do país que ganhou a Copa. De qualquer forma, nós, como cidadãos e investidores, a gente não tem nada a fazer, né? A Copa acontece, as decisões são tomadas muito fora aí da nossa esfera de influência, não há nada que a gente possa fazer a respeito, gostando ou não da Copa, vai acontecer, essas coisas provavelmente vão continuar acontecendo. Alguns podem ficar aí muito frustrados e dizendo assim, não devia acontecer Copa porque é um desperdício de recursos, outros podem dizer, não, tem que acontecer a Copa porque é importante, é um evento cultural, né, etc. O fato é assim, a Copa vai acontecer. Como investidores, a gente pode eventualmente tentar tirar proveito disso de alguma forma. Uma coisa interessante, né, a pensar, não encare o que eu vou falar como uma dica de investimentos, né, apesar de, tecnicamente falando, eu sou um analista, né, mas isso aqui não é um call de investimentos, mas considerando esse efeito identificado pelo Goldman Sachs, pode ser interessante você pensar na seguinte hipótese, né? Comprar ETFs ou contratos futuros do principal índice do país que vencer a Copa para ficar exatamente um mês. Tá? Então veja, né, quer dizer, é um efeito, quase que um efeito sazonal, assim, né, que a gente vê que acontece, no caso do estudo aqui, só em uma ocasião que não aconteceu, então pode ser interessante. Veja aí quem é o país que vai ganhar a Copa. No dia da decisão, aí, quando sair o anúncio, já se posicionar no índice principal, comprando ETF ou talvez aí contrato futuro, para ficar um mês e pular fora, né? Quer dizer, se esse efeito observado pelo estudo do Goldman Sachs acontecer de novo agora em 2022 e acontecer em 2026, se torna uma oportunidade de tentar ganhar alguma coisa com isso aí, né? Então, assim, se a Copa do Mundo beneficia o país,
é controverso, tá? Se beneficia o país que ganha, não o país que cedia, aí a gente pode dizer, com base nesse estudo, que é um ganho ilusório. Mas, quem sabe, né, pode beneficiar o investidor se o investidor resolver tirar proveito desse padrão que vem se formando, mas sempre lembrando atenção ao gerenciamento de risco, atenção à posição, atenção a tudo, né? Afinal de contas, o nosso ceticismo aqui tem que estar sempre presente. Ok? Então é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.